A paz do Senhor, boa tarde a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Eduardo Costa. Estamos iniciando o nosso curso de batismo, nossa segunda aula, onde nós teremos aí no dia 13 o batismo das irmãs, dos irmãos, em nome de Jesus, a Anne Vitória, a Mariana, também o irmão Anderson, a todos em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Eu vou estar aguardando a todos entrar, minha esposa já entrou aqui, missionária Valquíria, estamos aguardando cada um entrar, a Anne Vitória já entrou, já vou convidar a Anne para estar comigo ao vivo. Amém, glória a Deus. E aguardar os demais entrar para a gente poder dar início à nossa aula hoje, em nome de Jesus. Abaixa aí um pouquinho, viu? Abaixa. Pai do Senhor. Melhorou, né? Tá ótimo. Vamos aguardar agora as demais. Falta a Mariana ainda, falta o irmão Anderson, em nome de Jesus. E nós vamos dar início em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Então vai pegando a apostila. Nós estamos aquela parte, a parte 2, a origem do nome batismo. Aí nós paramos lá na imersão. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, é isso? E eis que lhe abriram os céus. Beleza, vamos aguardar o pessoal chegar, em nome de Jesus. Espera a Ana Mariana. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu mandar uma mensagem para o grupo, para que a gente possa começar. Amém? Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar aqui. Pessoal, já estou online, Facebook, curso de batismo. Aguardando irmã Mariana e irmão Anderson. Beleza. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que chegou mais alguém. Vamos ver aqui a irmã Mariana, vou convidar ela aqui, adicionando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Guardando a irmã Mariana, Pai do Senhor, irmã Mariana, tudo bem? Bem, graças a Deus. Como é que você está? Glória a Deus por isso, né? A mamãe vai participar também? Aí, ela não quer ficar aparecendo, não, ela só vai ouvir. Ah, tá. Aí falta só o irmão Anderson também. Hã? Pronto, convidei aí agora. Aí só falta o irmão Anderson agora, mas nós já vamos começando. Pai do Senhor, manhã, tudo bem? Senhor. Como é que tá? Tá tudo bem? Na graça Glória de Deus. a Deus. Amém. Nós vamos começar. Opa, caiu meu celular aqui. Nós vamos iniciar, e aí, a hora que o irmão Anderson entrar, eu coloco ele ao vivo também conosco, né? Para a gente não perder tempo.
Em nome de Jesus. Amém? Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu apertei alguma coisa aqui. Tá, vamos lá. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por mais esta oportunidade, Senhor. Estamos reunidos nesta tarde, buscando a tua presença, a tua palavra, para o nosso conhecimento, Pai. Senhor, nós queremos te pedir nesta hora que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, nos conceder, Pai querido, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento da tua palavra, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós paramos na apostila, eu estou com um probleminha no meu negócio aqui, que não está, peraí, deixa eu só, não, pode deixar, meu filho, deixa eu só arrumar aqui, meu negócio, aqui para ver se ele encaixa aqui, que não está dando encaixe. Deixa eu dar uma batida forte nele aqui. Pronto, vamos ver se agora ele quieta. Ele não está fixando na mesa. Então vamos lá, nós paramos, nós vimos as divisões da Bíblia, a Bíblia é dividida em duas partes, Novo e Velho Testamento, e depois nós vimos as subdivisões da Bíblia, né? E nós tivemos lá as subdivisões do Antigo Testamento, que era o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. E depois nós vimos a subdivisão do Novo Testamento, que são os evangelhos, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos os livros históricos, que é o Atos Apóstolos, as cartas paulinas, né, que foram escritas por Paulo, que são 13 cartas, livro de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão. Depois nós vimos as cartas gerais, livro de Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. E o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, né? Eu expliquei que é importante a gente saber essas subdivisões para você manusear melhor a Bíblia. Quando você for abrir a Bíblia, você ter mais rapidez, né? Conhecendo os livros da Bíblia, isso facilita muito o manuseio da Bíblia. Aí nós falamos sobre o que é o batismo. O batismo, na linguagem grega, né, que significa batismo, que é o mergulho, a imersão, né? Então, nós vimos que para ser batizado, você tem que imergir, ou seja, você tem que afundar dos pés à cabeça, né? Você mergulha, e este ato é o ato que simboliza o nosso selo, né, com Deus, através, logo depois que a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Amém? Nós vimos também que a palavra batismo, na língua portuguesa, ela surgiu pela primeira vez no Novo Testamento, quando João, o batizador, apareceu pregando no deserto da Judéia, né, dizendo, né, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu por toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Então, quando nós vamos lá em Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 2, nós vamos ver João Batista alertando as pessoas da importância do arrependimento, né? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 3, versículo 2. Lucas, capítulo 3, versículo de número 2. Lucas 3. Lucas, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, capítulo de número 3, versículo de número 2. Encontrou? Sim. Aí está escrito assim, ó. Versículo 2. E Anás e Cafás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada,
no deserto a João, filho de Zacarias. Ao versículo 3, ó. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, olha a importância do batismo. O batismo, além de ser um ato de arrependimento, né, quando nós batizamos, quando nós tomamos a decisão de batizarmos em Cristo, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falhas. Então, esse ato é um ato que você declara a Deus, né, esta sua decisão, né, de se arrepender dos seus pecados. E aí o texto diz assim, ó: arrependa dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, quando nós queremos ter o perdão de Deus, nós precisamos assumir esta nossa posição de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? E também de nós batizarmos. E assim, a palavra de Deus nos garante que Deus, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos prosseguir lá no nosso texto lá, ó. Nós paramos lá naquela frase, né? Você marcou aí, Mariana, onde nós paramos na aula passada? É porque do primeiro, ela não toca apostila. Também não. Então vamos lá, irmã. Pega a apostila aí, presta a sua, irmã. Pega a sua apostila aí, Mariana. Já peguei. Vai lá no item 2. No item 2. Está na 4ª página da apostila. Item 2. Está escrito assim: a origem do nome batismo. Ok? Certo. Amém. Então, o que eu falei até agora, nós já falamos os 3 primeiros parágrafos aí, ó. A nossa aula passada, que você acompanhou só online, as 3 primeiras folhas é aquela divisão da Bíblia, a subdivisão da Bíblia e tudo que eu já até fiz online para vocês. Depois eu mandei até para o grupo, que eu falei sobre as divisões da Bíblia. Né? Depois é só vocês acompanharem, aqui, minha filha. É só vocês acompanharem depois, que vai estar essa primeira parte que nós tivemos na semana passada. Então agora nós vamos para essa parte 2, que é o batismo, a origem do batismo. Eu já falei o que é o batismo. O batismo significa mergulho, imersão, e falamos agora sobre a palavra de João Batista, que ele prega, né, o batismo do arrependimento. Nós precisamos entender que todo cristão ele tem 2 batismos. Há 2 batismos. O batismo das águas, que é esse que nós vamos fazer, que é feito pelo homem, que é o batismo do arrependimento. E depois do batismo do arrependimento vem o batismo de fogo, o batismo do Espírito, que ele é feito somente pelo Espírito Santo. É quando as pessoas, a gente pergunta para a pessoa: você é batizado pelo Espírito Santo? Então, a pessoa primeiro, ela vai ser batizada nas águas, né? Ela primeiro vem um arrependimento, porque o Espírito Santo não vem enquanto a pessoa não se arrepende. Então, o primeiro momento é o arrependimento. E depois vem o batismo de fogo. Tanto é que João, ele vai dizer, né? Após mim vem aquele que batiza no fogo e no Espírito. Então ele deixa bem claro que o batismo do Espírito Santo ele vem após a nossa posição como na posição de arrependimento, né? Então é esse batismo das águas. Então hoje nós estamos preparando para esse batismo das águas, o batismo do arrependimento, ok? Glória a Deus. Eu estou às vezes olhando aqui para ver se o irmão Anderson entra. Então vamos lá. Agora nós vamos seguir aqui na apostila, ó, naquela frase que está em parênteses, Mateus capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água,
E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha o que a palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos. Irmãs, presta atenção. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, tem jeito de eu ser batizado no Espírito Santo sem ser batizado nas águas? Bom, para Deus nada é impossível, né? Eu não posso duvidar de Deus. Mas pela palavra, não tem como. Né? Porque, olha o que a palavra de Deus nos mostra. O próprio Senhor Jesus, ele vai ser batizado. Então a palavra de Deus diz assim, ó, sendo Jesus batizado, quer dizer, Jesus, e olha só, Jesus era o próprio Deus. Mas nós vamos lá em João capítulo 1, o verbo se fez carne, Deus se fez carne, né? Então o próprio Deus ele se fez carne, passou como homem, Jesus foi homem, né? Para passar por todas as experiências da humanidade, para ver o sofrimento, a dor, tudo que nós sentimos, né? Então, Deus fez isso. E aí vem lá, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E aí olha o que aconteceu. Depois que ele foi batizado. E eis que lhes abriram os céus. Então, por exemplo, a pessoa quer ter experiência com Deus, mas ainda não se arrependeu, ainda não batizou. Então, o céu se abre após o batismo. Compreenderam? Então, Jesus, quando ele foi batizado, que ele sai da água, a Bíblia diz, e lhes abriram os céus. Então, o céu se abre na nossa vida depois que nós, batizamos. Aí Jesus batizou, o céu se abriu, e o que aconteceu? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, o irmão Anderson está falando aqui que ele mandou uma solicitação de amizade. Ixi, se eu for entrar aqui agora, eu vou perder vocês aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Deixa eu... Tá. Pai, por que você não usa o meu celular quando você olha? Hã? Por que você não usa? Não, deixa eu preciso... Peraí, irmão, deixa eu entrar aqui no computador aqui. Não, eu tenho que usar a minha senha. Vou entrar no meu computador para poder autorizar o irmão Anderson. Peraí, confirmado. Irmão Anderson, já confirmei você aí, tá? Vamos ver lá. Vamos ver se agora ele entra agora. Deixa eu ver se eu já autorizei o irmão Anderson. Então, amados, vamos continuar aqui. Então, primeiro, Jesus batizou. Depois que ele batizou, o que aconteceu? Abriu os céus. Depois que abriu os céus, ele viu o Espírito de Deus. Então, se eu quero ter experiências com Deus, eu preciso estar arrependido e batizado. Então, esse papel nosso, né, de ser batizado, de batizarmos e tudo, é muito importante para a nossa vida espiritual. Se você fala assim, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero ter experiência com Deus, eu quero ver o Espírito de Deus agindo na minha vida, então eu preciso me arrepender e preciso batizar. A Bíblia diz que, a palavra do Senhor diz assim, ó, se creres e for batizado, será salvo. Então, a salvação, ela está condicionada à nossa fé e à nossa atitude de batizar, que é o batismo do arrependimento. Ok? Então, é por isso que nós estamos batizando, né? Que estamos tomando esse ato, em nome de Jesus, para que nós possamos estarmos participando do reino do Senhor. A imersão ou aspersão. Bom, o sentido etimológico, entendemos que o batismo deve ser realizado por imersão, pois tem a denotação de envolvimento com o envolvido por não somente parte do corpo, mas todo o corpo da pessoa pelas águas, que simboliza, né, a morte, a simbologia da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Olha só, irmãos, quando você for batizar, o que vai acontecer? Primeiro, você não batiza só o pé,
Você não batiza só a cabeça. Você não batiza só o dedo da mão. O batismo é o corpo todo. Então, a imersão é porque o corpo inteiro ele tem que ir para a água. Certo? Porque essa água ela vai representar a purificação. E aí o que acontece? Quando você mergulha, você morre com Cristo. Quando você volta da água, você ressuscita em Cristo. Então, nós vivemos uma simbologia muito importante, né? Abra aí em Romanos, capítulo de número 6, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo, após o Atos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Irmão Anderson, se você estiver nos assistindo, irmão, eu queria que você ligasse a sua câmera para a gente poder estar te vendo. Pode repetir? Romanos, capítulo 6, versículo 3. O que está escrito aí, Anne? Lê para nós. Não, deve estar diferente. Não tem problema, pode falar. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ó. Eu vou ler a minha versão aqui. Ó. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Então, o batismo, ele representa a nossa unidade com Cristo e representa também que nós estamos unidos pela morte de Cristo. Pastor, o que significa isso? Quando eu batizo, quando eu desço as águas, o pecado não pode fazer parte mais da minha vida. Eu morri. O velho homem, a velha mulher, ele morre. Então, a nossa carne, os nossos desejos, né, a nossa concupiscência, ela precisa morrer junto com Cristo. Então, o batismo é um ato de muita responsabilidade. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. A Ana Vitória, ela vai fazer 12 anos agora. Aí a gente fala assim, mas a Ana Vitória tem pecado? O que você acha, Maria? A Ana Vitória nunca namorou, a Ana Vitória não tem filhos, a Ana Vitória não... Você acha que ela tem pecado? Creio que sim. Hã? Creio que sim. Creio que sim, não. Você pode ter certeza que sim. Pode ter certeza, né? Ela, muitas vezes, às vezes, desobedeceu. Muitas vezes ela pode ter mentido, né? E Deus abomina a mentira. Deus odeia a mentira. Então, o pecado não é só sexo. O pecado não é só adulterar, matar, estuprar, não. Existem vários pecados na Bíblia, né? Então, quando nós ofendemos alguém, é pecado. Quando você desobedece, né? No caso da Ana Vitória, por exemplo, a Bíblia fala que os filhos devem obedecer os pais, né? Os filhos devem honrar os pais. Quando a Mariana desonrou a mamãe, né, em alguma coisa, algo que a sua mãe te instruiu e você fez do seu jeito e trouxe aborrecimento para sua mãe, você pecou. Entendeu? Então, o pecado ele tem uma dimensão muito grande. O que é pecado na Bíblia? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Tudo aquilo que confronta a lei de Deus, que bate de frente com a lei de Deus, é pecado. Então, por exemplo, a lei de Deus fala que nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E aí você está andando na rua, você vê lá um menininho abandonado, você nem olha para ele, você não está preocupado com ele. Você peca, porque aí nós
somos igual aquela história que fala lá do samaritano. Você conhece a história do samaritano? Que aí o ladrão veio, roubou uma pessoa lá e bateu nela, e aí veio o sacerdote pelo caminho, viu aquela pessoa, virou as costas, aí veio o levita, passou pelo outro lado da rua, né? E aí veio o samaritano veio, cuidou das feridas dele, levou ele para o estaleiro, lá ajudou. Então, Deus agrada de pessoas que, às vezes, pessoas que nem estão na igreja estão fazendo muito mais do que pessoas que estão na igreja. Pessoas que, muitas vezes, que nem têm conhecimento da palavra de Deus, têm mais amor, têm mais preocupação com o próximo do que pessoas que estão no altar. Não é verdade? Então, nós precisamos estar atentos, de nós buscarmos agradar a Deus. Então, a nossa decisão de batizar é uma posição de que nós queremos mudar a nossa maneira de ser. Nós vivíamos num caminho, e agora você está falando, não, eu me arrependo de viver nesse caminho, agora eu quero viver o caminho de Cristo. Eu quero nascer, eu quero morrer, primeiro você tem que morrer. A velha Mariana tem que morrer, a Mariana, né, brava, Mariana, né, a Mariana ansiosa, a Mariana, essa Mariana vai morrer. Aí, quando as pessoas for olhar para a Mariana, vai falar, nossa, mas essa é a Mariana de antes? Ela mudou demais. Por quê? Porque você morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo. Amém? O que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas batizam, mas passa o tempo, elas estão vivendo o pecado novamente. Eu, particularmente, entendo que, pelo estudo que eu tenho na minha vida cristã, é que não teve o verdadeiro encontro. Tá? Porque quando a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a gente não peca mais. Mas o problema é que muitas vezes a gente carrega tanta coisa do passado com a gente vem para Jesus, mas a gente fica carregando o velho homem, a velha Eliane, o velho Eduardo. E aí, quando a gente vê, a gente está na prática que a gente estava lá atrás. Então, não houve um arrependimento verdadeiramente, porque arrependimento não é você ir lá na frente e dizer, Senhor, eu peço perdão. Não, isso não é. Né? Arrependimento é você ter uma mudança de vida. Há uma mudança no seu estilo de vida. Então, o batismo é isso, é você declarar para o Senhor, eu quero ter uma mudança de vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Continuando a nossa leitura. Entretanto, podemos encontrar outros sentidos na palavra batismo, que vem, como vemos lá em Marcos 7,4, onde na lavagem dos utensílios a palavra é empregada nos dando o sentido de purificação, tá vendo? Então, quando nós vamos lá em Marcos capítulo 7, versículo 4, nós vamos ver aquele momento em que Jesus está ali. Abra aí para vocês verem. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo de número 4. Marcos capítulo 7, versículo de número 4. Tá bom, irmão Anderson? Vai acompanhando aí, tá bom? Achei. Aí diz assim, ó, Marcos capítulo 7, versículo 4. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas, metais e camas. Né? Aqui, o texto está falando que as águas, elas representam purificação, lavar. Então, o batismo, quando nós mergulhamos, ele traz esse sentido também, de nós nos lavarmos, né? Então, espiritualmente, quando vocês descerem as águas, vocês estarão sendo lavados, sendo purificados. Então, vai mudar a mente, vai mudar o coração, vai mudar as atitudes, né? Tudo muda, né? Tudo muda, tá? A purificação, vamos voltar para a apostila, é uma prática constante da lei
onde o Senhor, por ordenanças e preceitos, educa o povo a manter-se santificado para Ele. Está vendo? Olha a importância. Olha a importância do batismo. É uma decisão que você está tomando de você, né? Além de receber a ordenança e os preceitos de Deus, que vão te educar, é para manter-se santificado para Ele. Porque sem santificação, irmãos, ninguém vai ver Deus. Se nós não buscarmos o caminho de santidade, nós não vamos ver Deus. Não, você não vai ver a glória de Deus manifestar, você não vai ver milagres se operar na sua vida. Então nós precisamos nos posicionar. Qual é a posição? O batismo, ele representa esse caminho da santificação. Porque o primeiro processo é a purificação. Você se arrepende, você se purifica e você então começa a caminhar o caminho da santificação, ok? No original, a palavra mergulho é tabal, né? Que significa batizar, mergulhar, imergir, cobrir, encobrir, envolver. Podemos observar esta mesma palavra no Novo Testamento quando se diz acerca do batismo nas águas, em Atos dos Apóstolos 8:38, e o batismo no Espírito Santo, em Lucas 3:16. O batismo na morte de Cristo, em Romanos 6:3. Então, tudo isso aí é o apanhado que nós já falamos, né? O ato de nós batizarmos, mergulharmos nas águas, né? Nos traz acerca do batismo das águas, que é a importância de nós vivermos o batismo do arrependimento, o batismo no Espírito Santo, que vem logo após, né? Que nós seremos batizados em Espírito e em fogo, e o batismo na morte em Cristo, ou seja, nós morremos em Cristo, amém? O histórico, 3, item 3 da apostila. O batismo foi o ministério de João Batista e dos discípulos de Jesus, de quem o recebemos como parte da grande comissão. Guarda essa palavrinha aí, ó. Grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão é a missão do nosso ID. Todos nós temos, Jesus deixou uma ordenança para nós. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos para todas as nações. Né? Então, olha aí o que está escrito aí na nossa apostila. Ó. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós precisamos praticar esta palavra. O que é fazer discípulos? O que é fazer discípulos? Você sabe, Mariana? O que é fazer discípulo? O que significa fazer discípulo? Ana, você sabe, Ana? Não. Não? Mariana? Não? Fazer discípulo é você pregar para alguém e essa pessoa começa a te seguir. Então, cada vez que você reúne pessoas na sua casa, ou lá no seu trabalho, você começa a falar de Jesus, e essas pessoas começam a te seguir. Onde é que você está? Irmã Eliane, onde é que você congrega? Ah, eu vou lá congregar lá também. Irmã Eliane, onde é que você vai hoje? Ah, não, eu vou lá no culto, no Ministério Poder. Ah, não, eu estou passando aí na sua casa que eu quero ir junto com você. Então, aí as pessoas começam a te seguir. Então, Jesus, ele deixa essa ordem para nós, de nós fazermos discípulos, de pessoas seguir você, de pessoas acompanhar você. E aí, quando elas começam a acompanhar você, olha o que fala lá, ó, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que eu vou fazer com vocês no dia 13. Vocês estão seguindo o bispo, vocês estão sendo discípulos do bispo, através dos ensinamentos de Jesus, né? E aí agora, dia 13, eu vou batizar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou cumprindo o que está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Amém? Dúvidas até aí, Maria? Liane? Anne? Então vamos lá. Sabe-se que o batismo foi praticado desde os tempos apostólicos. Então, desde a época dos apóstolos, o batismo era praticado, certo?
e nas denominações protestantes tem sido reconhecido como a primeira das duas grandes ordenanças até hoje. A segunda é a Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Então, olha só, Jesus ele deixou conosco duas ordenanças. Duas ordenanças. Pai do Senhor, missionária Meire, tudo bem? Deus abençoe. Estamos aqui preparando o curso de batismo, né? A Anne Vitória vai batizar agora dia 13, e aí nós temos duas irmãs da igreja, a irmã Mariana e a mãe dela, a irmã Eliane. A irmã Meire, a missionária Meire, foi missionária do nosso ministério aqui em Goiânia. Viu, irmãs? Deus abençoe. Então, vamos lá. São duas ordenanças que Jesus deixou para nós. Qual foi a primeira? O que vocês vão fazer esse dia 13? Batismo. Então, a primeira ordenança do Senhor Jesus, batismo. E a segunda ordenança? Meu aniversário. Ceia do Senhor. O seu aniversário é só consequência. Aí, Ana Vitória, a missionária Meire está falando, Anne, estou muito feliz em entrar e ver você aí fazendo o curso. A paz do Senhor, mano. Então, vamos lá. Então, a primeira ordenança é o batismo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão obedecendo uma ordenança de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão obedecendo a ordenança de Jesus. E a segunda ordenança de Jesus é a Santa Ceia. Quem é que pode participar da Santa Ceia? Quem for batizado. Então, para você fazer parte esse momento, né, de ceiar com os irmãos, de participar da mesa do Senhor, você precisa estar credenciado espiritualmente. E o credencial, o passaporte espiritual para você participar da ceia do Senhor é o batismo. Então, o que vai acontecer? No dia 13, sábado, vocês vão batizar. Quando for no domingo, vocês já participam da ceia do Senhor. A primeira ceia de vocês, né? Em nome de Jesus. É uma nova história, é um novo estilo de vida, amém? E se alegre, irmão, que é coisas maravilhosas. São coisas maravilhosas do Senhor. Então guarda isso, são duas ordenanças de Jesus. Batismo e ceia do Senhor, tá? Aí eu te falo, a pessoa quando ela não está ceando, uma pessoa que deixa de ceiar, por que ela deixa de ceiar? Muitas vezes ela deixa de ceiar porque ela está em pecado, não é? Então, se a pessoa está em pecado e ela não está ceando, primeiro ela não está cumprindo a ordenança de Jesus, que é participar da ceia. E segundo, ela está correndo o risco de perder a salvação, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, quando nós permitimos o pecado na nossa vida, nós estamos conscientes que o nosso caminho não está sendo o caminho correto. Então, por isso que nós precisamos fechar a brecha do pecado, não permitir que o pecado assole sobre nossas vidas. E como é que nós vamos conseguir isso? Se eu for pela lei, é muito pesado. É muito difícil eu impedir o pecado pela lei. Eu falo, não, eu tenho que mudar porque isso, não. Agora, pela graça, quando Jesus ele morreu na cruz ali, e ele deu, né, foi um dom gratuito de Deus de nos dar o caminho da salvação, em Cristo Jesus nós somos fortalecidos. Então, em Cristo Jesus, irmã Eliane, você é mais do que vencedora. Quantas vezes que você sozinha tentou com as suas próprias mãos e foi fardo, foi pesado, foi difícil, foi humilhante. Mas agora, na graça de Deus, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te dar força nos momentos de fraqueza. Aleluia! A Anne Vitória, ela estuda, lógico, ela tem uma habilidade muito boa nos estudos, uma menina muito inteligente. Mas quando ela for fazer uma prova direcionada pelo Espírito Santo, tudo que ela estudar, Deus vai colocar na mente dela tudo, ela não vai ter esquecimento, porque Deus ele vai capacitar ela, a memória dela, para ela fazer uma prova melhor. Entendeu?
Então, em Cristo, irmãos, tudo é diferente. E é isso que vocês estão decidindo hoje, de colocar Jesus na vida de vocês, para que tudo seja diferente. Amém? Aspersão. O que é aspersão? Borrifamento. Consiste em que, de posse de uma vasilha ou cuba, com as suas próprias mãos, se toma um bocado de água, derramando-a depois sobre a cabeça do batizando. Geralmente, esse feito aí, ele é feito em algumas tribos, em algumas seitas aí, eles fazem esse procedimento de batismo, que eles pegam a cumbuca, põem a água, a pessoa pega a água e joga em cima da cabeça das pessoas. Tem a afusão, que é o derramamento, é o batismo feito, o batizando dentro da água, em um tanque ou rio, e ali com uma vasilha maior, o ministrante derrama sobre ele, a partir da cabeça de um tanto de água. Então ele entra no rio, ele não mergulha, ele entra no rio e o batizando vem e joga a água em cima da cabeça da pessoa, certo? E a imersão, que é o nosso procedimento, né? A imersão, o mergulho, é o batismo que requer bastante água. Bastante água. Por isso nós vamos para o rio. Tem que ter muita água, né? De preferência corrente, porque aí os pecados vai tudo rio abaixo e não volta mais. Ô, glória! Aleluia! Para que o batizando possa ser mergulhado nela conforme detalhados adiante. Então, nós vamos fazer qual batismo? De aspersão, afusão ou imersão? Imersão, ok? Vamos lá, conceito 4. Conceito. O batismo nas águas é e deve ser uma declaração física e pública de algo que já ocorreu espiritualmente no coração do homem. Olha o que está falando aqui, ó. Pai do Senhor, irmã Andréa Ferreira dos Santos, Deus abençoe sua vida. Olha o que fala aqui, ó. O batismo nas águas deve ser uma declaração física e pública. Então, primeira coisa, nós temos que declarar. Nós temos que declarar. Nós declaramos diante da igreja, diante da família, eu vou batizar. Eu vou batizar. É uma declaração física e pública. Você não pode declarar só para você, eu vou aceitar Jesus porque é importante para mim. Não, não. Você vai declarar publicamente. Tá? Segundo, de algo que já ocorreu espiritualmente no coração da pessoa. Então, o batismo não pode ser só porque o bispo está falando que vocês têm que batizar. O batismo, antes dele acontecer fisicamente, nós lá no rio, e vocês mergulharem, ele precisa nascer dentro do seu coração. O desejo, né, a vontade, ocorreu já espiritualmente no seu coração, o desejo de ser batizado. Pois sem esse fato, o batismo por si só não terá valor espiritual nenhum. Tem pessoas que batizam para o marido voltar. Tem pessoas que batizam para Deus abrir a porta do dinheiro que ela precisa. Tem pessoas que batizam porque está enferma e quer ser curada. Não, esse batismo ele não vale nada. O batismo que vale é quando você espiritualmente reconhece no seu coração o desejo de servir a Deus, de fazer parte do povo de Deus, de você ter, né, essa busca, né, no Senhor. Então, o batismo por si só por batizar, quantas vezes eu vejo aí igreja, que o pastor está lá batizando, ele olha para o burro, tem mais alguém que quer batizar aqui hoje? E muitas vezes a pessoa vai por emoção, né, irmã Liane? Tem muito disso, né? Então, esse batismo por si só, ele não tem valor espiritual nenhum. O que tem valor é aquilo que já ocorreu espiritualmente no seu coração. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero mudança na minha vida. Eu reconheço minhas falhas. Eu reconheço os meus pecados. Eu não quero viver essa vida mais. Eu quero uma vida diferente. Então, isso nasce dentro de você. Amém? Então,
Vejamos aí alguns versículos na Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, ó, e Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, olha aí, duas vertentes, ó. Você tem que crer e você precisa ser batizado. Então, quem crê, quem tem fé, né? Então, não é só ser batizado. Tem muita gente que é batizado, mas no decorrer da vida vai afastando do Senhor, vai afastando da igreja. Por quê? Porque não teve fé. É necessário ter fé, né? Pai do Senhor, irmã divina, irmã Elisete, leal, Deus abençoe. Então, o batismo por si só, ele não tem valor nenhum. No plano espiritual, não tem valor nenhum. Às vezes tem pessoas que batizam, e aí você vai falar, não, eu já sou batizado, né? Eu já batizei. Mas batizou por um princípio para si só. Dentro dela, espiritualmente, no coração dela, ela não tinha nem conhecimento da palavra de Deus para tomar decisões. Tem muita gente que batiza dessa forma. Então, nós precisamos crer, né? A fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o batismo com fé é esse batismo que agrada a Deus. Crer. E depois ser batizado, será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, diz assim, ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, olha só, não é só batizar. Eu preciso receber a palavra de Deus na minha vida. Tem pessoas que são batizadas, mas ignoram a palavra de Deus. Não quer aceitar a palavra de Deus. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela nos confronta. Então, o que adianta esse batismo que você não aceita a palavra de Deus, que você ignora os conhecimentos, as instruções de Deus sobre a sua vida? Né? Quando eu leio aqui, que eu falo, a palavra de Deus fala assim, olha, as 6 coisas que Deus abomina. A primeira, olhares altivos, línguas mentirosas. Opa, peraí, eu preciso melhorar nisso. Eu muitas vezes sou orgulhoso, muitas vezes eu acho que eu sou o dono da razão. Eu preciso melhorar nisso. Então, tudo isso nós precisamos olhar, nós precisamos viver. Então, não basta só batizar e você não viver do bom grado, né, de receber a palavra de Deus. Tem muita gente na igreja que não aceita, fica nervoso, irrita, sai da igreja, faz, né, se rebela. Por quê? Porque não quer receber a palavra de Deus. O que adianta esse batismo dele? Não houve transformação. Compreende? Outro ponto, lá, vamos ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Disse o eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é nisto se crês de todo o coração. Está vendo? O eunuco pegou a água lá, ele estava doido para ser batizado, ele estava sentindo, né, que queria receber da parte de Deus ali, e ele pôs a água, está aqui a água para ser batizado. O que agora está faltando? Aí Filipe vai falar, você precisa crer de todo o coração. Então, se não tiver a fé de todo o coração, o batismo não vale nada. Fala, minha filha. Tá? Ah, você só levantou o dedo? Eu pensei que você queria perguntar alguma coisa. Aleluia. Olha o outro lá. Item 4 aqui. Fala aqui, ó. Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. Lê para mim, Antônio. Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. É o item 4 aqui, ó. No conceito 4, tem lá, tem o número 1, 2, 3 e 4. Atos Apóstolos 18, 8. Tá. E muitos dos coríntios, ouvindo-os, creram e foram batizados. Tá vendo? Então, olha só, ó. Olha só o que a palavra de Deus está falando. E muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. Olha aqui os 3 pilares para você ter uma vida com Deus. Ó. Primeiro, você tem que aprender a ouvir. Tem muita gente que não sabe ouvir. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz do anjo da igreja. Precisamos ouvir a nossa liderança. Tem muita gente que não gosta de ouvir.
Então a primeira coisa é ouvir. Eles ouviram. Depois, creram. Então, por exemplo, hoje nós estamos falando dessa palavra, a importância do batismo. Tem muita gente que vai ouvir esse vídeo, tem muita gente que vai assistir esse vídeo, então você vai ouvir e você precisa crer. Porque tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo que ainda não são batizadas. Então precisa crer nessa palavra. E por fim, foram batizados. Tomar atitude. Vocês estão, dia 3, tomando atitude. Vocês ouviram? Vocês creram e agora vocês vão tomar a decisão de batizar. Compreende? Então, com isso, vocês estão cumprindo o que está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 8. Amém? Então, vamos lá. Daí surge a necessidade de experimentar os batismos. Em Gálatas 3, 27, Paulo afirma, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, vos revestistes. Os batismos são os sinais visíveis daquilo que propomos viver em Cristo. Cada batismo tem o seu significado, sinal e necessidade própria, os quais abordaremos um a um no decorrer do nosso estudo. Tá? Então, irmãos, o batismo é muito importante. O batismo, ele traz sinais, relacionamento, comunhão, né? Fé. Então, tem várias coisas que estão envolvidas no batismo. Agora, pode acontecer de uma pessoa ser salva sem ser batizada? Sim ou não? E aí, Maria? Pode uma pessoa ser salva sem ser batizada? Ajuda ela aí, Maria. Eu acho que... Você acha que não? Porque se antes da gente batizar, a gente está vivendo no pecado. E se a gente morrer no pecado, a gente não vai ser salvo. Então, vamos lá. Olha só. A primeira coisa que nós temos que analisar é o seguinte. Oi. Eu queria falar. Fala. Eu acho que não seria impossível, pelo fato que o batismo também serve para libertar dos pecados. Então, se a pessoa batizasse, ela não retiraria dos seus pecados. Caso contrário, só poderia orar de arrependimento. Eu fico até emocionado de ouvir a filha falando. É muito bom. Irmãos, mas deixa eu falar. Assim, tudo que vocês estão falando tem sentido. Mas eu tenho um detalhezinho que é o pega da minha pergunta. Quando nós vamos na Bíblia, nós vamos ver um momento em que Jesus vai ser crucificado. Quando Jesus vai ser crucificado, tem 2 malfeitores do lado dele sendo crucificados também. Aqueles 2 homens que estão crucificados do lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda, eles fizeram mal, eles tinham pecado. Jesus estava no meio, na cruz do centro, e Jesus não tinha pecado. Então aqui nós temos a representação de quem não tem pecado estava na cruz e quem tem pecado estava na cruz. Né? Agora, a pergunta que eu fiz foi, se uma pessoa não for batizada, ela está salva? Olha o que o texto lá fala para nós, quando eu li ali para nós, no item 4, que eu li lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim, e Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Aí o texto continua falando assim, mas quem não crê já está condenado. Mas não falou de não ser batizado. E por que isso? Porque aquele homem lá na cruz com Jesus, quando ele vai falar para Jesus, primeiro ele defende Jesus e ele vai falar para Jesus assim, Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, lembra de mim. Né? E aí Jesus vai dizer para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, naquele momento, eu creio que Jesus, aquele homem estava reconhecendo que ele era pecador, ele estava reconhecendo as suas falhas, ele estava reconhecendo Jesus como Salvador, e Jesus perdoou ele. Porque Jesus falou para ele, ainda hoje estará comigo. Ele era
pecador, ele era um malfeitor, mas ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, ele foi perdoado, ele foi salvo, mas ele não foi batizado. Então, o que eu entendo? O batismo, ele é importante, é um sinal para as pessoas que, aonde elas vivem, têm condições de ter batismo. Você viu o eunuco aqui? Nós lemos agora, o eunuco pegou uma botija de lá, pôs a água e falou, olha, eu quero ser batizado. Era o que tinha para ele ser batizado. Então, existem regiões no mundo que não tem rio, tem regiões que não tem água. Como é que eles vão ser batizados? Então, ali só basta você ter o arrependimento, você já está salvo. Se você tem a fé, você já está salvo. Mas no nosso caso aqui, nós temos rios, nós temos, né, as piscinas, nós temos água em abundante. Então, o sinal do batismo é uma referência que nós precisamos cumprir com uma atitude na nossa vida. Vocês entenderam? Eu tenho uma pergunta bem interessante que eu queria saber. Na Bíblia fala qual foi a forma que Jesus batizou, se foi a aspersão, a fusão, a imersão. Na Bíblia fala que Jesus, como ele foi batizado, né? Então, olha só. Vamos abrir aqui. Lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 29. A Bíblia é grande. Achei. Aí vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia que ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba para parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre o homem. E este é quem batiza com o Espírito Santo. Isso, eu vi isso por esse motivo, venho declarar que ele é o Filho de Deus. Amém? Então, deixa eu pegar aqui, achar aqui só uma parte aqui. Na minha tem uma frase de João que ele fala assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Eu quero ver aqui. Aqui, ó. Vai lá em Mateus capítulo 3, 13. 13? Mateus 3, 13. Olha lá. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão. Então, a primeira coisa, Jesus foi batizado aonde? Jordão. Ele foi batizado no rio. Ele não foi batizado na piscina. Jesus foi batizado no rio, tá? A fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixa que seja assim agora, pois é desta maneira que faremos tudo o que Deus quer. Tá vendo? Então, o batismo é algo que Deus quer. Primeira coisa. Aí, João concordou. E logo que foi batizado, olha aí, ó,
Jesus saiu da água. Quando você entra na piscina, Antônio, você molha só o pé? Não. Você molha o corpo todo? Dependendo do que você quiser fazer. Você pode ficar com a cabeça para fora, Pode ficar a cabeça para fora, mas a vontade é mergulhar tudo, né? Sim. Então, as coisas de Deus... Mas dependendo de como a água esteja. Se ela está aqui, Mas aqui, ó, Jesus saiu da água e o céu se abriu e Jesus viu o Espírito descer como a pomba e pousar sobre ele. Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Ana Vitória, a Mariana, Eliane e o irmão Anderson, essa decisão que vocês estão tomando, isso traz muita alegria para Deus, viu? Tá? Então, esse é o cumprimento que nós devemos ter. Vamos continuar lá. Então, basicamente, Jesus é... Imersão. Tá? Então, vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Simbologia. O simbolismo do batismo está no ato do mergulho, seguido pela ascensão das águas daquele que se batiza. Ao descer e subir das águas, o batizando figura a imagem de Jesus Cristo, tá? Então, na hora, pode ser o pastor Iracema, Deus abençoe, irmã Iracema, lá de Portugal, Deus abençoe, irmã. Então, quando nós batizamos, nós figuramos a imagem de Cristo. Então, quando nós descermos nas águas e subirmos, nós estamos ali representando junto com Cristo a morte e ressurreição de Cristo. Quando você mergulha, a morte. Quando você sai da água, a ressurreição. Amém? Quando desceu e ressurgiu da sepultura. Esse símbolo se encontra no ensino de Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 até o 5. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Por isso, o batismo representa a morte para o mundo, seguida pelo nascimento de uma nova vida com Cristo. Então, olha aí, ó. Quando vocês batizarem, aquele ato de mergulhar nas águas representa a morte para o mundo. Mariana, morte para o mundo. E Mariane, morte para o mundo. Ana Vitória, morte para o mundo. Convidou vocês para uma festinha do mundo, estou fora. Convidou vocês para poder viver os prazeres do mundo, estou fora. Né? Vocês vão viver agora o padrão de Deus. Né? O novo nascimento é uma nova vida com Cristo. Está escrito aí na apostila aí, ó. Marca a sua apostila aí, ó. Marca essa frase aí. No item 5, segundo parágrafo. O batismo representa a morte para o mundo. Então, a primeira consequência do batismo, morte para o mundo. E, em seguida, nascimento de uma nova vida com Cristo. Ok? E foi chamado por Jesus de novo nascimento. Né? Por que foi chamado de novo nascimento? Jesus ele vai falar isso lá em João capítulo 3, quando ele encontra Nicodemos. Aí Nicodemos ele fala, olha, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos vai perguntar, mas eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Mariana, você pode voltar para a barriga da sua mãe, Mariana? Não tem jeito. Tem? Nem cabe, né, Mariana? Não tem jeito. Nem mesmo que for pequenininho, né? Seu bebezinho cabe de novo na sua barriga? Tem jeito de voltar? Não tem jeito. A Ana Vitória tem jeito de voltar para a barriga da mãe dela? Coitada, né? Acaba com a barriga da mãe dela, né? Então, não tem jeito. Mas o que Jesus está falando desse novo nascimento? O que é o novo nascimento? É de você nascer para Cristo. É um nascimento espiritual, né? Porque quando nós temos esse lado espiritual na nossa vida, nós vamos ter forças para enfrentar todas as batalhas da nossa vida. Amém? Tem momentos que vem dificuldade. Aí, se você não tem Deus, se você não está na direção do Espírito de Deus, você se aflige, você desespera. Quantas vezes que a pessoa aí, né, por questão de financeira, tem pessoas que suicidam
perdeu um dinheiro, perdeu uma fortuna, famílias que estão brigando por causa de herança, vai lá, um irmão mata o outro irmão por causa do dinheiro, não é verdade? Mas quando nós somos nascidos de novo, nós não vivemos isso. Eu já passei por situações, né, de acerto de herança dos meus pais, aconteceu tanta coisa, e eu eu não estou preocupado com isso. Eu vejo que Deus, ele vai operar, e as pessoas que agem de maneira errada, elas serão cobradas por Deus. Né? O juízo de Deus é aqui na terra ainda. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós plantamos, porque o que nós plantarmos, nós vamos colher. Né? Então, o batismo é um novo nascimento. Guarda isso. Representa a morte para o mundo e o nascimento de uma nova vida em Cristo. Ok? Olha o que diz lá, Romanos, abra lá, Romanos 6:11. Romanos 6:11. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Sim. Mariana, o que está escrito aí, Mariana? Lê para nós, Mariana. Procurando. Boa. Não, deixa a Mariana ler. Você já leu um aqui. Romanos, capítulo 6, versículo 11. 11. Assim, Olha aí. Então aí está falando de vida e morte. Esse versículo está falando de vida e morte. Ou melhor, está falando primeiro de morte, depois de vida. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Então, o pecado, quem batiza, o pecado não faz parte mais da vida dele. Nós temos que nos considerar mortos para o pecado. Mas estarmos unidos com Cristo deve se considerar vivos para Deus. Então, no momento em que nós batizamos, nós estamos vivendo o caminho de vida. Quando nós estávamos no mundo pecando, nós estávamos vivendo o caminho para a morte. Então, quando nós batizamos, nós estamos mortos para o pecado. Então, o texto aí na apostila, ó, considerai-vos mortos para o pecado. Ao sair da água, o batismo ressuscita para uma nova vida. O batismo simboliza também a lavagem espiritual efetuada pelo sangue de Jesus. Está lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Entendido até aqui, amados irmãos, compreenderá que o batismo é impotente para salvar. Está vendo? Ninguém é salvo pelo batismo. Nós somos salvos pela fé. Ok? Bem como para purificar os pecados. Tá? O que comprova o erro de algumas pessoas ao pensarem que, ao passar pelas águas, estas levam embora os pecados daquele que está sendo batizado, dificultando a compreensão da doutrina da remissão dos pecados, pois todos sabemos que a lavagem do pecado é consumada por Jesus no dia da nossa conversão. Amém? O dia que você converteu, é nesse momento em que o sangue de Jesus vai te lavar, te purificar, e você vai ter uma vida em Deus. Quando se entrega o coração a Cristo, dele vem a capacitação para a nova vida. Ninguém pode seguir a Jesus moído apenas de boas intenções. Tem muita gente que tem boas intenções, mas não consegue seguir Jesus, não. Só boa intenção não adianta. Né?
ou por simples simpatia pela igreja. Né? Tem gente que vai para a igreja, não, eu gosto da igreja tal, porque lá tem muita música. Nossa, eu gosto lá da igreja tal, porque o pastor é animado. Se você está por essas vezes, você está errado. Nós temos que ir para a igreja por fé em Jesus Cristo. Não é para olhar o homem, não é para olhar o pastor, não é para olhar tipo de música, não é para olhar nada disso. Nós estamos lá para adorar a Deus, a buscar a presença do Espírito Santo. Então, muitas vezes as pessoas estão buscando a igreja, né? Simplesmente pela simpatia, ou pelo povo, né? A simpatia pelo povo. Ah, não, eu estou lá na igreja porque a irmã está lá, é minha amiga, o fulano está lá, que é meu amigo. Então, muitas vezes as pessoas estão na igreja, aleluia, porque querem, né? Então, nós precisamos, verdadeiramente, né? Nós não podemos buscar a igreja por simpatias, né? Tem muitas pessoas vivendo essa religiosidade, né? E, na verdade, nós precisamos buscar a Deus, estar no lugar em que Deus quer plantar os nossos pés. Muitas vezes nós estamos no lugar, né, por conveniência, por comodidade. Ah, eu estou para congregar aqui que é perto da minha casa. Ah, eu estou aqui porque é minha mãe, meu pai, é meu tio, é meu vizinho. Não, não. Nós temos que estar no lugar onde Deus determina que nós estejamos. Infelizmente, muitos não seguem essa doutrina, né, da parte de Deus, né, e acaba vivendo aí as labutas da vida, né, porque muitas vezes o evangelho fica até pesado, né, de estar vivendo por simpatias, por igreja, por pessoas, né, e não é o suficiente. A nossa suficiência é Cristo, é a rocha. Amém? Vamos lá. Os passos para preceder o batismo. Passos para preceder o batismo. Item 6 aí da apostila. Primeiro passo, arrependimento. Arrependimento significa pesar de faltas próprias, mudar de opinião. Irmão, tem gente que batiza, mas não muda de opinião. Ele acha que ele é certo em tudo, sabe? Às vezes eu encontro pessoas que até falam que não tem pecado, ó, irmão. Quem não tem pecado já está mentindo. A Bíblia diz que nós, né, a nossa natureza já é pecaminosa desde lá do tempo de Adão. Né? Nós recebemos de Adão e Eva essa natureza pecaminosa e nós precisamos nos arrepender. E o que é o arrependimento? É você olhar para a situação e falar, poxa, eu estou fazendo isso está pesando na minha alma. Sabe, irmãos? Às vezes o orgulho pesa tanto na gente que a gente não dobra a nossa, né? A cerviz é dura. É dura. A gente não consegue falar, não, peraí, eu estou tomando a decisão por vontade própria. Não é isso que Deus quer na minha vida. Olha o que eu fiz, olha o que aconteceu. Então, o arrependimento significa ter pesar de falhas próprias. O arrependimento vem àquele que refletiu o seu próprio estado e resolveu fazer uma mudança no curso da sua vida. Então, uma pessoa que vem para Jesus e ela não tem uma mudança no curso da sua vida, ela não se arrependeu. Com arrependimento, concorda com isso o pensamento do apóstolo Paulo quando ele declara: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Irmão, tem gente que vem para Jesus, aceita Jesus, está na igreja, ora, jejua, vai para o escuro, mas ainda a mente não foi transformada. O que adianta? Ainda não morreu o velho homem, não morreu a velha mulher. Precisa ter arrependimento. Essa transformação é completa e consciente. O homem deixa o curso da vida que está seguindo para se colocar no outro completamente oposto.
E o que leva a tomar essa atitude é a operação de Deus pelo arrependimento em seu ponto mais profundo, o coração. Quando nós deixamos o nosso coração ser transformado, quando nós deixamos o nosso coração ser tocado por Deus, nós alcançamos verdadeiramente o arrependimento. Arrependei-vos foi uma das primeiras palavras da pregação de Jesus Cristo ao inaugurar seu ministério. Quando João Batista vai pregar, ele prega arrependimento. Quando Jesus batiza no Rio Jordão, o primeiro discurso de João Batista é arrependimento. E quando os discípulos que saem daquela casa onde eles recebem o batismo do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro vai ser arrependimento. E 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, qual que é o primeiro passo que precede o batismo? Qual que é o primeiro passo que precede o batismo? Arrependimento. Arrependimento. Amém? Segundo passo, confissão dos pecados. Pode-se definir como sendo o ato de reconhecer-se pecador e necessitado da graça e purificação por Jesus. A confissão dos pecados é o fruto, o resultado, a conclusão da obra redentora de Cristo na vida de um homem arrependido. Para você que vai se batizar, será bom meditar nessas duas passagens bíblicas. Mateus, capítulo 3, versículo 5, e 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, eu vou deixar para vocês estudarem nessa semana. Vocês vão pegar a Bíblia de vocês depois, né? Agora, vão abrir lá em Mateus, capítulo 3, versículo 5, e em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E vocês vão meditar nessas duas passagens. Tá? Nelas vemos que o batismo nas águas sempre foi administrado sob confissão de pecados. E quando os confessamos, Deus não apenas nos perdoa, mas também transforma a nossa natureza pecaminosa para que não desejemos praticar mais. Amém? Então, quando nós confessamos o nosso pecado, Deus ele nos perdoa e ele nos capacita a não desejar o pecado mais na nossa vida. Ele nos aperfeiçoa. Amém? E por fim, a conversão. A conversão significa transformação, mudança de forma, ou mudança de natureza, mudança ou substituição de uma obrigação para outra. Esta interpretação mostra que a conversão é a sequência do arrependimento. O arrependimento faz o homem sentir repulsa dos seus atos maus, e a conversão o leva a mudar de opinião. A conversão é a última análise, é o revestimento do homem novo ao se livrar da velha criatura. Então vamos lá, vocês vão batizar dia 13. O que precisa acontecer na vida de vocês antes do batismo? Primeiro, arrependimento. Fala aí, arrependimento. Segundo, confissão dos pecados. Confissão dos pecados. E terceiro, conversão. O que acontece? A pessoa arrepende, mas ela continua praticando errado, ela continua no caminho errado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa mora junto sem casar. A pessoa mora junto sem casar. Ela pratica o quê? A Bíblia fala que a pessoa que está morando junto sem casar, fazendo sexo sem casamento, ela está praticando a fornicação. É pecado. Ela precisa se arrepender. Mas aí ela fala, mas eu amo a Maria, eu amo o José, a gente está junto tem mais de 30 anos, está tudo bem no plano físico, no plano espiritual está tudo arrebentado.
Compreende? Então, nós precisamos consertar. Então, a primeira coisa precisa ser arrependimento. Eles precisam olhar para aquela relação do casamento, no que na verdade não é casamento, o casamento ele é construído pela aliança, e não tem aliança. Então, eles estão vivendo um padrão mundano, né? É igual aquele pessoal, agora existe aquela como é que fala? União Estado, né? A união Estado não é um casamento abordado pela Bíblia. A união Estado é um contrato que estabelece no cartório uma regra das regras da terra, do homem. Não é uma regra de Deus. Então, a união Estado é uma forma que as pessoas adquiriram dentro do cartório ali, a possibilidade de unir duas pessoas, e elas têm patrimônio, e tudo para não ter problema na hora da divisão, cria aquelas situações de regras para poder trazer o direito de um e de outro. Isso é o padrão do homem. É lei natural do homem. A lei de Deus, a instituição do casamento através do Senhor é algo bíblico. Tem que ter aliança. Tá? Então, aí a pessoa mora junto, não se arrependeu. Então, ele precisa primeiro se arrepender. Aí, quando ele se arrepende, ele não vai ficar morando junto. Ah, pastor, eu estou morando junto tem 20 anos, como é que eu separo? Não, você não vai separar, você não precisa separar, não. Você vai para um quarto, ela vai para o outro, não pode dormir junto, e vocês não podem praticar o sexo, faz um ato de santidade com Deus até o dia do casamento. Casa, fecha a brecha da aliança que está tendo um relacionamento errado, e aí depois você batiza. Não houve uma mudança? Quando ele casou, arrependeu, casou, houve uma mudança. Então aí agora ele está transformado. E aí vale o batismo. Compreenderam? Tá? Vamos supor, uma pessoa conhece uma outra pessoa. Aí você está namorando, mas aí você quer batizar. Mas aí você está lá, encontra com a pessoa, você quer ficar com ela, você quer dormir com ela, você quer passar a noite com ela. Como é que você vai batizar se dentro de você, né, ainda existe o desejo do pecado? Então, primeiro você se arrepende, confessa a confissão de pecados e depois a conversão. Esses são atos que precedem o batismo. Ok? Glória a Deus. Tem perguntas aí? Item 8. O item 7, batismo como requisito para a salvação. Nós já falamos aí, né, nós falamos sobre a questão que o próprio João, ele vai, né, falar que nós precisamos, né? Olha lá, Marcos 1, Mateus 3,15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, né? Então Jesus vai dizer essa palavra para o João, quando o João vai querer repreender, ele iria batizar Jesus, ele não achava certo, ele tinha que ser batizado por Jesus. Mas Jesus vai dizer, não, tem que ser assim, né? E aí, o que representa esse batismo? Jesus ele vai ser batizado por João Batista para mostrar para nós a importância do batismo. Jesus ele batizou, né, ele permitiu que João Batista batizasse para mostrar para a Anne, para mostrar para a Mariane, para o irmão Anderson, a importância de que nós precisamos batizar. Amém? Glória a Deus. O batismo como unidade. O item 8 da apostila. Outra característica importante do batismo é que deve conhecer, foi revelado por Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 5, onde ele diz, um só batismo. Um só batismo. Paulo não poderia, ao falar sobre a nossa unidade no corpo de Cristo, deixar de dizer que todos passamos pelo mesmo batismo. Então, olha só, quando nós somos batizados, nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos
parte do corpo de Cristo. Então, a importância do batismo, porque o batismo ele representa a unidade da igreja, a unidade, né? Nós somos o corpo, mas o Senhor é o cabeça, né? Cristo é o cabeça. Amém? Glória a Deus. Um só batismo. Item 9. Quantas vezes uma pessoa deve ou pode batizar? É importante agora, essa pergunta até foi feita pela irmã Eliane, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, eu já fui batizado, quantas vezes eu posso ser batizado? Olha aí, encontramos no texto sagrado base para compreendermos que o batismo, sendo um sinal físico de uma intervenção divina, se dá graças a ela, e é de uma vez por todas. Hebreus 9, 28. Portanto, não poderia jamais ser repelido a mesma vida, pois seria como reduzir o poder do sacrifício de Jesus ao do sacrifício dos animais do Velho Testamento, os quais só serviam para livrar uma pessoa de um único pecado cometido. A Bíblia ensina que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E que, segundo a passagem de Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, não podemos lançar de novo o fundamento das seguintes coisas: do arrependimento das obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, nós precisamos compreender que o batismo é um só. Se houve arrependimento genuíno, se houve convicção de pecado e houve conversão, esse batismo é único, já valeu. O sangue de Jesus já está selado. Mas se você arrependeu, mas não houve conversão, aí o batismo não valeu de nada. Espiritualmente não tem valia nenhum. Né? Então nós precisamos compreender que o batismo ele é um só. E quando a pessoa alcança a graça de Deus, ela não entra mais no caminho do pecado. Olha o que Jesus vai falar para Maria Madalena. Ó, Maria Madalena vai ser pega em adultério. Os fariseus estão lá para lançar a pedra para matar ela em praça pública. Jesus chega, está ali escrevendo no chão. A Bíblia diz que Jesus pergunta: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que todos foram embora, ninguém lançou a pedra contra Maria Madalena. Aí Jesus pergunta para ela, fala assim: olha, alguém te condenou? Ela falou: não, todos foram embora. Aí ele falou: eu também não te condeno. Aí Jesus vai, olha o que Jesus vai dizer: vá e não peques mais. Então Deus, Ele quer ver a nossa posição, de nós batizarmos, nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado e vivemos agora uma nova vida em Cristo e não podemos pecar mais. Amém? Glória a Deus. Porque o batismo é necessário para ingressar na igreja evangélica. O batismo, além de tudo o que já partilhamos, demonstra também uma mudança de fé. Os judeus eram observadores da doutrina de Moisés, dada por Deus. Mas na época de Jesus, esses homens estavam já tão longe dos princípios divinos e tão amantes das letras que, tentando ser reconhecidos como religiosos, compeliam em si sobre a sua própria religiosidade e acabando como hereges, desobedientes, hipócritas, mentirosos, avarentos, duros de coração aos olhos de Jesus. Com uma fé tão deturpada, eles jamais conseguiriam alcançar o reino de Deus. Mas mesmo antes de Jesus iniciar seu ministério,
João Batista já pregava fervorosamente àqueles homens e mulheres: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Amém? Então, Jesus, ele vem para nos trazer um caminho de vida eterna. Quem quer morar no céu aí? Quem quer morar no céu? Né? Então, o nosso caminho é o arrependimento, a confissão, a conversão, reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador, batizar nas águas e esperar a vinda de Jesus, e que com certeza está breve a vinda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Maravilha. Vamos passar para o item 10. Não, o item 10 nós já estamos falando. Item 11. O batismo de crianças. Hã? A Bíblia diz que o batismo conjuga-se com a confissão de pecados. Não é isso? Nós não vimos que nós temos que arrepender, ter confissão de pecado e conversão. Aí eu pergunto, Mariana, como é que chama o seu bebê? A Sofia. Aí, se eu chegar para a Sofia hoje e perguntar para a Sofia: Sofia, você quer aceitar Jesus? O que ela vai dizer? Não vai entender. Então, por isso que nós, evangélicos, não batizamos crianças. Porque o batismo, a palavra de Deus fala que o batismo, o que precede o batismo? A confissão de pecados. Ela nem sabe que ela tem pecado, ela nem sabe reconhecer, ela não tem entendimento. Como é que ela vai confessar os pecados? Compreendeu? Então, por isso que a palavra de Deus, olha o segundo parágrafo. Por isso a igreja evangélica não batiza crianças recém-nascidas ou com idade inferior a 12 anos. Idade que convencionou-se como favorável a uma atitude responsável com o batismo. Né? Às vezes tem criança que com 10 anos ela já tem tanta responsabilidade que ela não pode ser batizada. O importante é ter consciência. A pessoa tendo consciência já de tomar uma decisão, de servir a Cristo, de compreender a importância do batismo, ela pode ser batizada. Mas uma criança de 5 anos, a Sofia, minha filha, que vai fazer 4 anos, se eu falar para ela: você aceita Jesus? Ela vai falar sim, mas ela não tem consciência. Compreende? Bom, na verdade, desde os vários anos dela, ela já cometeu pecado, por exemplo. Hoje, por exemplo, ela deu um tapa em você. Ela pecou, porque a gente, né, não pode agir com violência. Né? Mas por quê? Porque ela é uma criança, ela está aprendendo. Aí ela foi instruída, né? Nós falamos que não pode fazer, ok? Então isso tudo é importante, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, olha, irmão Anderson, você está podendo entrar agora? Deixa eu pôr o irmão Anderson aqui, quer ver ele um pouquinho, ué? Se o irmão Anderson puder, parece que ele adicionou lá, deixa eu ver se ele adicionou. Quer ver ele um pouco, ué? Glória a Deus. Tem dúvidas até aí, irmãos? Não. O item 12, eu não vou ficar lendo muito, senão a gente vai perder muito tempo, eu preciso terminar. O item 12 fala aqui, ó: pode-se batizar pessoas cujo cônjuge não concorde com a sua fé ou quando não estão devidamente casados? Isso é importante, ó. As Escrituras revelam que a salvação é individual, ou seja, ninguém comparecerá ante o trono acompanhado, né? Então, eu não vou representar a minha esposa não vai me representar, cada um é por si só. Sua vida com Deus é você e Deus, ok? E aprendemos da Bíblia que tanto para o chamado quanto a nossa vocação e eleição e capacitação e arrebatamento serão individuais. Impedir que alguém se batize porque a sua mulher ou marido não concorda com sua fé ou porque não estão devidamente casados
contrariar diversos preceitos bíblicos. Entretanto, a igreja, após o batismo daquele que se converteu, se empenhará para que a sua vida familiar e conjugal se normalize e regularize, né? Então, assim, eu não proíbo se alguém que está morando junto querer batizar, não. Pode batizar. Mas ele não pode, depois do batismo, continuar vivendo, morando junto, sem casar. Ele tem que regularizar, né? Então, aí nós vamos estar empenhando na vida familiar e na vida conjugal para que se normalize e regularize, né? Ao menos diante da lei dos homens, que às vezes a pessoa não tem condição de casar na igreja, não tem condição de fazer festa, não tem problema. Vão lá no cartório e regulariza a vida deles, ok? Eu, particularmente, eu sempre falo assim, irmão, é melhor casar logo e depois batiza os dois, fica beleza, já está resolvido, vida nova, um novo estilo de vida, né? Mas nada impede da pessoa batizar, dela estar morando junto, batizar, mas aí ela não pode viver a mesma coisa, porque ela morre para o pecado. Aí no batismo não vai valer nada, só perda de tempo. Pode-se batizar alguém que ainda possui algum vício? Né? Então, é outro ponto também, né? Que olha só, aqui nós temos uma questão para a qual cada igreja possui seus próprios métodos de treinamento, de tratamento. Portanto, é importante que o candidato se informe ou seja informado sobre uma igreja que trata do assunto. Contudo, podemos mencionar que algumas igrejas não batizam sem que a vida do batizando comprove uma conversão total ou uma completa mudança de hábitos de sua vida, como desejável a todo crente. Outras, porém, entendem que apesar do chamado de Deus ser decisivo na vida do novo convertido, ele poderá precisar de apoio e acompanhamento da igreja para abandonar seus vícios, pois existem muitos casos de dependência natural severa que certas pessoas desenvolvem em seus corpos. E, inclusive, já há uma constatação médica, né? No caso de vício patológico ou uma doença, né? Então, a nossa posição em particular é que não se pode impedir ninguém de descer as águas do batismo, né? Quando se deseja sinceramente. Mas o candidato deve concordar de se submeter aos preceitos bíblicos, pois o seu batismo será uma grande ferramenta no fortalecimento das suas convicções, da sua carreira de fé, especialmente quando possui alguma necessidade grave, né? Então, às vezes a pessoa tem uma dependência química muito severa, então é importante ele batizar, porque o Espírito de Deus ali, o sangue de Jesus, vai redimir os pecados dele e certamente no plano espiritual vai vir algo da parte de Deus trazendo a transformação da vida desta pessoa, né? A Santa Ceia, nós já falamos, ela é importante, né? O livro de Coríntios, capítulo 11, vai nos trazer, a partir do versículo 23, vai falar sobre essa questão da ceia, a importante nós termos comunhão. Olha lá o que diz lá em 1 Coríntios 11, 29, está lá no item 14 da apostila. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor, né? Então nós precisamos verdadeiramente estarmos, né, engajados de participarmos da obra do Senhor, e uma delas é a ceia, e ela só pode ser realizada depois do batismo. Amém? Bem-vindo à família! Mariana, Mariane, irmão Anderson, Vitória, agora deixa de ser criaturas, passam a ser povo de Deus, porque o batismo traz essa credencial. Quando você batiza, você se torna parte do corpo de Deus. Então, vocês vão fazer parte da família de Deus agora. Amém? Glória a Deus. Item 16. Como membros da igreja. Tá? Tem pessoas que ficam na igreja, não tomam decisão. Onde você congrega, irmão? Lá no Poder Milagres. Você vai na igreja, mas você não está tendo uma vida em comunhão. Então, irmãos, pessoas que estão no ministério, pessoas que estão na igreja,
precisam buscar no seu pastor o curso de batismo, se posicionar, né, para nós fazermos parte como membros da igreja, participantes da igreja, participantes do culto, participantes de tudo, ok? Batismo na morte de Cristo, nós já falamos sobre isso, já. Batismo no Espírito, também eu já falei, que nós vamos ser, após o batismo do arrependimento, nós somos batizados pelo Senhor Jesus, tá? Que aí vem falar em línguas, tudo, fala sobre a questão de sermos direcionados pelo Espírito Santo, né? Devemos ser guiados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, ter um coração arrependido diante do Senhor, né? Glorificar a Jesus, amém? Glória a Deus. O item 19, o lado legal do batismo, né? Não se esqueça do lado legal, que é o lado adquirido gratuitamente. Então, quando nós batizamos, nós assumimos o lado legal. Qual que é o lado legal? Você batiza, você faz parte do corpo de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Então, você muda de lado. Você sai do mundo, você sai das garras de Satanás, do pecado, e vai viver o padrão de Cristo. Amém? Então, nós vamos viver o lado legal, o lado posicional do batismo. Oi? Ele vai até qual? 19? Oi? Você só vai até o 19 ou só vai até o 16? Já foi? Só até o 16. Mas nós vamos até o 16, né? A apostila vai só até o 16. Beleza. Mas aí, aqui, só para finalizar aqui, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O que é a Trindade para vocês? Não vem me falar que a Trindade é a cidade onde eu moro. Complica. Né? A Trindade é onde tem a igreja Poder Milagre. Que Trindade é essa que eu estou falando? Nós vamos entender isso. O que é a Trindade? A Trindade representa Deus em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Amém? A Trindade ela é definida como Deus que existe nessas 3 pessoas eternas, simultâneas e distintas. O Pai não é a mesma pessoa que o Filho. E o Filho não é a mesma pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é a mesma pessoa que o Pai. Eles são pessoas distintas, mas ainda assim são todos o mesmo e único Deus. Eles estão em perfeita harmonia de relacionamento, consistindo em uma única substância. Eles são coiguais e poderosos. Se qualquer um deles fosse retirado, então não haveria Deus. Então, a Trindade ela é constituída por 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Alguma questão mais importante aí? Como é que vocês acham que é Deus? Alguém pode falar alguma coisa de Deus? O que é Deus para você? Saiu, é? Então vamos lá, senta aqui do lado. Traz a cadeira lá. Deus, então vamos lá, eu vou falar bem rapidamente para a gente encerrar. O caráter de Deus. O caráter de Deus, primeiro, ele é justiça. Deus é justiça, tá? Deus ele é justo. A justiça de Deus não é igual à justiça do homem, que pune para pagar pelos erros. Quando Deus pune, ele visa o resgate. Amém? Ele visa o resgate. Então, a justiça de Deus ela é diferente, tá? Tá. Então, tá bom. Outra característica do caráter de Deus, ele é um onipotente. O que é onipotência? Deus pode todas as coisas. Amém? Ele é soberano, né? Como Criador, Deus criou todas as coisas, poderes, seres e elementos. Deus criou tudo.
Outra característica de Deus, paternidade. Ele é o Criador universal, o Rei universal. Ele criou e governa todas as coisas. Ele é Pai. Amém? Glória a Deus. Então, com isso aí, nós temos já o nosso preparate do nosso batismo, tá? Outra coisa importante, nós precisamos entender que Jesus morreu na cruz e ele nos trouxe, quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe algumas coisas importantes para a nossa vida. Ele trouxe a justificação, ele trouxe a regeneração, ele trouxe a reconciliação, ele trouxe a santificação e ele trouxe a glorificação. Amém? Amém. Tá? Então, quem poderá ser salvo? Aqueles que creem em Jesus, aquele que se arrepende dos seus pecados e passa a cumprir a vontade de Deus. Amém? Então é isso aí. Nosso batismo dia 13, marcado às 9 horas da manhã. Durante a semana eu vou estar passando. Onde é que nós vamos encontrar? Eu creio que nós vamos nos encontrar ali na porta da igreja e tudo, e vamos ver se precisar buscar alguém, a gente vai estar buscando, e vamos preparar, e será um dia de grande festa, né? Começa de manhã e termina à noite, né, irmã? Né? Então, que Deus abençoe a todos. Irmã Mariana, Deus abençoe. Irmã Eliane, Deus abençoe. Irmão Anderson, Deus abençoe. E aqui minha filha amada, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, uma grande decisão que vocês estão tomando, né? Agradeço a minha esposa que está aí assistindo também, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo, e eu tenho certeza que alguém pode ser tocado pelo Espírito Santo para batizar também, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, uma boa tarde para todos, e até amanhã, às 9 horas da manhã, com nossa Escola Bíblica Dominical, e depois o nosso curso, nós teremos o nosso culto, né? A Santa Ceia, às 18 horas, lá em Trindade, na igreja, lá na Rua 4, sendo com a Rua 5, e depois nós teremos, antes, parece que tem um ensaio também, às 15 horas, às 17 horas, 5 horas da tarde, tem um ensaio das irmãs, né? Para quem quer participar do grupo Rosa de Saron, com a missionária Valquíria, e depois nós teremos uma reunião com as lideranças, né? As pessoas que são da liderança do ministério, tem uma reunião com o bispo às 17h30 e 18 horas o nosso culto de ceia. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, a paz do Senhor para todos. Está encerrado. Tchau, tchau.